Olá, hoje eu vim falar de Bridgerton, a série nova da Netflix que estreou ali bem no finalzinho de 2020 e eu passei os meus dias 31 de dezembro e 1º de janeiro assistindo. Miss Daphne Bridgerton! You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. Eu quero confessar esse vídeo com uma confissão. Eu comecei a ver a divulgação da série e aí eu vi que ela era de época ali do século XIX, já me interessou porque eu costumo gostar desse tipo de história. E aí depois eu vi algumas coisas sobre o que seria a história, me deu uma desanimada, mas o que realmente me fez assistir a série foi aquele cara. Eu não sei pronunciar o nome do ator, eu acho que é Red Jean, não é isso, com certeza não é isso. Mas eu realmente fiquei impactada com a beleza desse homem. E aí eu resolvi assistir a série, então esse foi o fator determinante pra mim. Mas vamos lá, porque a série dá material pra gente conversar. A primeira é a fotografia, já deu pra ver ali nas imagens de divulgação, nas primeiras imagens, nos primeiros trailers, tudo que seria muito bonito, tudo muito bem produzido. Eu gostei muito da forma como eles usam as cores e até pra mostrar um pouco da tradição e da personalidade das famílias que aparecem na série, sabe? Então você vê ali que a família principal, a família Bridgerton, eles têm uma paleta de cores mais ou menos definidas, todo mundo tá sempre com cores clarinhas, é um branquinho, um azul. Inclusive eu acho que é só branco e azul mesmo, eu não me lembro das mulheres da família usando outras cores. E aí é legal que a família Featherington, que são os vizinhos de frente, que tem essa concorrência com a família Bridgerton, elas usam cores muito acesas, elas são do amarelo, laranja e verde, com muita intensidade, tanto a mãe quanto as 3 filhas. E isso é muito legal. Então tem uma outra personagem que chega depois nessa família, que usa todas essas cores, e essa personagem é claramente uma outsider, e ela usa cores clarinhas também, umas estampinhas meio românticas, então fica bastante evidente, ela destoa do resto da família que ela tá encaixada. E também achei legal que tem uma mulher que é uma cantora, e que ela meio que vive às margens da sociedade, ela não é puritana, não é uma lady, né? E ela usa vermelho, preto, então eu gosto muito desse esquema de cores da série, eu acho que foi muito bem pensado e muito, muito bem executado. A outra coisa que, assim, de cara eu percebi muito rápido na série foi a trilha sonora. Eles pegam músicas contemporâneas como Thank You Next, da Ariana Grande, e Bad Guy, da Billie Eilish, e usam na série, mas com violinos, cellos e num formato todo clássico. Então, por algumas vezes eu falava, eu conheço essa música, pera. Eu ficava um tempo ouvindo e aí a gente descobria e morria de rir. Então, eu acho isso muito legal, eles aplicarem esse contemporâneo ali naquele contexto de época. Então, foi uma conexão que eu achei muito legal, até porque o público da série também é um público mais jovem, então eu achei isso bem interessante. Eu acho que chama e cria uma familiaridade para o público mais jovem. Outro ponto muito, muito legal, que gera um estranhamento assim muito positivo, é como eles colocaram pessoas negras em lugares de poder com muita naturalidade. Então, a gente está acostumado a ver coisas ali do século XIX com pessoas negras em lugares subalternos, diminuídas, né? Porque a gente sabe a história, a gente conhece, a gente sabe, né, como as coisas aconteceram. Então, geralmente, as coisas que a gente assiste refletem com certa verossimilhança a época, né? E como a história aconteceu. Mas nessa série, não. Eles constroem uma realidade diferente, eles constroem um contexto todo diferente. E no início eles não se prestam a explicar isso, mas lá do meio pro final, uma pessoa comenta como foi importante um casamento do rei, porque as pessoas negras que eram tratadas como uma raça exótica passaram a integrar a sociedade e receberam lugar de poder por causa do amor do rei por uma mulher negra. Então isso integrou a sociedade e criou uma sociedade ali do século XIX para o século XIX, meio utópica, que todo mundo era igual. Então, assim, na série é incrível ver isso, eu achei muito legal. E vale dizer que Shonda Rhimes, ela faz parte de alguma forma, mesmo que indiretamente, da produção da série. A série também faz parte ali do conglomerado da Shondaland. E a gente não discute isso, você não vê diferenciação entre um personagem ser negro ou ele ser branco, ninguém fala sobre isso. Eu gostei muito dessa construção, eu gosto de séries que trazem algo novo, sabe? Que apresentam um olhar, tipo,
Eu nunca tinha imaginado a possibilidade de assistir algo baseado no século XIX, mas que tivesse esse contexto, que apresentasse essa diferença social. Eu realmente achei muito, muito, muito legal. Agora eu quero falar de um ponto que me deixa meio dividida. Ele é muito positivo e muito negativo ao mesmo tempo. Eu acho que um pouco mais negativo do que positivo, que é a questão das mulheres na série. A premissa da série, né, é um grupo de meninas que estão debutando na sociedade e que tem agora que correr por maridos e achar bons maridos, porque essa era a missão de vida das mulheres naquela época, era encontrar bons maridos para ter filhos e era isso, acabou. A vida da mulher era basicamente essa. Então a série relata isso, ela mostra isso, mas eu particularmente tinha uma expectativa, justamente por a série já chegassem trazendo uns contextos diferentes e mostrando a coisa de uma forma diferente. Eu achei que a série fosse contra isso de alguma forma, mesmo que, né, tava naquele contexto, não ia ser nada, né, super feminista, não sei o que lá, mas eu imaginei que fosse ter algum encaminhamento pra esse lado e, cara, não rolou. A série é isso mesmo, é todo mundo caçando o marido, desesperado pra casar, e é isso. Um caminho que eu pensei que a série poderia ter seguido, mas que eles ignoraram, é que quando eles estavam começando a se apaixonar, os protagonistas, eu gostaria que o cara tivesse se apaixonado mais rápido, a coisa tivesse acontecido com ele primeiro, pra menina se descobrir depois. Tem um momento que claramente alguém tá sonhando, a cena tá acontecendo e você vai percebendo que aquilo ali é um sonho. E eu fiquei, tinha que ser ele acordar atormentado. Porque esse lugar da menininha apaixonada pelo cara que está emocionalmente indisponível é uma coisa tão clichê, tão batida, que eu falei, cara, vamos fazer diferente. Seria muito legal se ele, que é o cara que super mulherengo, super emocionalmente indisponível, e ela é a menina inocente, toda certinha, e aí ele se apaixona por ela, sabe? Não seria a primeira vez que a gente ouviria essa história, mas ela é um pouquinho mais diferenciada do que a garotinha que vai se apaixonar por esse tipo de cara, né? O que eu quero dizer aqui é que com essa corrida por maridos e tudo isso, a série aborda uma coisa que eu achei muito legal, que é a educação sexual. Eu não imaginava que a série fosse abordar esse assunto, mas eles vão de uma forma muito maneira. Então, assim, a garota debutou, ela vai casar e ninguém falou pra garota nada sobre sexo. Ela não sabe nem como a coisa acontece. Ela é perdidíssima na história, perdidíssima no rolê. E ela precisa implorar algumas pessoas por informações por coisas que estão acontecendo na vida dela. Então ela precisa correr pra uma menina que ajuda ela precisa correr pro cara com quem ela tá ali, né, que tá cortejando ela. Então ela é cheia de dúvidas, não sabe de nada, porque ninguém falou nada pra garota. Então ela passa inclusive tem conflitos na história que acontecem por isso. E eu achei isso muito legal, porque eu acho que essa é uma discussão que a gente não vê tanto. É claro, tem surgido muitas séries, muitos filmes que estão começando a abordar esse assunto, mas eu não esperava ver nessa série, que é bem bobinha e, né, não aproveita muito esse tema pra problematizar e trazer novos olhares, mas ela trouxe esse assunto e eu achei isso um dos pontos mais legais, mais didáticos para as pessoas sobre a importância da educação sexual. Então, e aí pra série nesse ponto pra eles, porque realmente esse aspecto, essa narrativa deu muito certo. Vamos ao grande problema da série. Gente, eu sou feminista, eu problematizo as coisas que eu assisto, já falei várias vezes nesse canal. Você só consegue interpretar, você só consegue absorver e dar sentidos às coisas baseado na sua experiência de mundo, nas suas visões de mundo. Então é óbvio que eu, com todo o meu background, com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu penso, baseado nas coisas que eu leio, interpreto as coisas de uma forma, e você provavelmente vai interpretar de uma forma diferente, e isso é completamente natural. Então, assim, eu problematizo tudo. Porém, tem vários filmes de romance que estão completamente errados, mas que a gente ama, porque o que fazer, né? O storytelling, uma boa história, uma história bem contada, mesmo que ela tenha problemas e mesmo que você discorde de alguns pontos, mesmo que seja um romance que eu provavelmente não viveria, se a história é bem contada, ela tem o poder de me puxar pra dentro dela, ela tem o poder de me aproximar e me fazer gostar daquilo ali. Inclusive, esse é o problema com muitas dessas histórias, né? Mas o grande problema dessa série é que a história de amor não é boa. Ela só é estranha.
Gente, sério, eu fiquei por várias vezes, em vários momentos, falando: o que tá acontecendo? Sabe? Ele é super estranho com ela o tempo inteiro, então tem momentos que ele dá em cima dela pesadamente, você fala: opa, ele tá querendo. E aí logo depois ele tá tipo super frio e distante, tipo, não quero. E não é do tipo essa inconstância que muitas pessoas têm, não. É só uma parada altamente esquisita mesmo. E assim, aí chega um momento que ele dá um fora absurdo nela, que teoricamente, dentro da história da série, era só porque ele precisava afastá-la, mas ele gostava dela. Mas ele dá uma humilhada bizarra e você fica: caraca, você não precisava humilhar a garota, era só você falar: não quero, tô indo embora, fica aí, acabou e ir embora. Mas não, o cara dá uma pisada nela, uma humilhada que eu fico... E passa. E ela supera aquilo ali com uma velocidade. E eu fiquei: gente, mas não é possível, não é possível. E aí, um pouco tempo depois disso, ele faz uma declaração de amor pra ela, assim, arrebatadora. Que eu fico: mas de onde veio isso? A declaração, inclusive, é muito bonita. Mas assim, com que background, sabe? Com que fundamento ele tá dando aquela declaração? Porque ele fala umas paradas que eu falei: pô, lindo que ele falou, mas de onde saiu isso? Porque em momento nenhum da história a gente viu isso acontecer. Então, assim, pra mim isso ficou muito ruim e é altamente incômodo. Uma coisa que eu e minha irmã comentávamos muito enquanto assistíamos a série é: por que eles não conversam? Tipo, tem um momento ali que eles passam, acho que na série, acho que são uns 3 ou 4 dias muito cruciais na história, tem muita coisa acontecendo, eles estão no mesmo ambiente, mas eles não se aproximam pra conversar por um segundo. E tipo assim, os problemas na cabeça dela vão piorando, os problemas na cabeça dele vão piorando e ninguém sentou pra conversar. Então, se tivessem conversado ali, os 4 dias tinham sido ótimos, tá tudo resolvido, tá tudo bem. Mas não, nisso o roteiro deixou muito a desejar, sabe? Não foi uma construção de história, uma construção de romance boa. E eu sei que a série é baseada num livro, isso me deixa ainda mais preocupada sobre como é esse livro. Porque geralmente as coisas que são baseadas assim, elas têm uma construção um pouco mais forte, mais sólida. Então, esse romance deles, pra mim, foi uma das coisas mais esquisitas que eu vi nos últimos tempos. Isso pra mim foi muito difícil de assistir, foi ficando difícil, gente, eu confesso. Que alguns pontos me seguraram ali, tem os personagens mais legaizinhos, tem aquela trama da Lady Whistledown, que é bem legal. Eu gosto muito da irmã da protagonista, a Eloise, mas a história de amor deles dois é insuportável. E aí a Netflix jogou várias cenas de sexo pra deixar as pessoas super animadas ali, o que me deixou... Eu estranhei um pouco, porque eu realmente achei que seria uma série bem levinha, bem de... Não sei se é de adolescente, mas essas séries bem classificação livre, sabe? Eu não esperava quando a série começou a falar de sexo. Quando ela começou a falar de sexo, eu achei interessante, por causa desse ponto da educação sexual e tal. E aí depois as cenas de sexo foram ficando mais explícitas um pouco. E eu fiquei: gente, tudo bom. Mas foi um problema... Eu acho que eles tentaram manter as pessoas ali e fazer as pessoas gostarem por outros motivos, mas o roteiro principal e o fio condutor da história pra mim foi muito problemático. Eu particularmente não curti a série, não achei a série boa no fim das contas, porque eu tenho um princípio com o roteiro. Eu acho que se o roteiro é problemático, é muito difícil você sustentar todo o resto, por mais que seja incrível, que seja lindo. E eu acho que apresentou vários problemas. Então, assim, se você quer assistir uma coisa muito levinha, né, aspas, mas assim, um enredo levinho, nada denso, que não vai te acrescentar em nada, só tá querendo ali, ó, dá play num negócio aqui pra não pensar em nada. Essa série pode ser uma boa escolha, mas eu tenho uma lista de outras coisas que seriam mais interessantes pra assistir. Então, eu não recomendo Bridgerton. Infelizmente, não deu pra essa série. You are a Bridgerton. É isso, gente. Se você amou a série e você acha que eu não entendi algum ponto, eu interpretei de uma forma diferente, ou você tem algum outro ponto super legal sobre a série que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários, porque o legal é a gente conversar e debater e ouvir pontos de vista diferentes. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo.